agora em todo o mundo, praticamente. Esta abrangência global alcançada por um pequeno país, que, à época, contava com apenas 1 milhão de pessoas, é absolutamente inigualável na história mundial, que representa só por si a resiliência e determinação do povo português, a sua capacidade de diálogo, de construir pontes e receber de braços abertos outros povos e outras culturas. Foi em 1515 que chegaram e depois nunca mais partiram. Mas sabe por quê, embaixadora? Em Oicuce, em Lifau, beberam água de coco e café de Timor. E então por cá ficaram. Pelo menos é a minha versão da história. Foi em 1515 que a nossa história comum se começou a desenhar. Desde então, passaram 5 séculos, onde com a vossa presença forjou-se aqui nesta terra sagrada uma identidade, uma nação, e construiu-se um Estado de Direito livre e independente. Estou certo que as tradicionais relações de amizade, solidariedade e cooperação entre os nossos dois países, dentro do quadro da cooperação bilateral, quer no seio da comunidade de país de língua portuguesa, são cada vez mais intensas e reforçadas para benefício mútuo e de amizade. Mais uma vez digo que é com muita honra que participo hoje desta celebração aqui na Escola Portuguesa de Dili, numa altura em que ninguém acreditava num Timor-Leste livre, soberano e livre. Portugal e o seu povo nunca desistiu. Sempre apoiou e lutou pelo nosso direito à autodeterminação, nunca abdicando das suas convicções e sempre se revelando imune a pressões de origem geopolítica ou económica. Se hoje somos um povo livre, devemos isso em parte a Portugal, ao seu povo audacioso que ao longo da sua história nunca se esqueceu de nós. Sendo este ano o Dia de Portugal especialmente dedicado aos oceanos, de onde os portugueses por mares nunca dantes navegados chegaram a Timor-Leste, o tema da preservação da biodiversidade biológica, geológica e mineral torna-se prioritário. A economia azul é certamente o futuro certo para seguir, nunca esquecendo o objetivo principal da sustentabilidade ambiental e da proteção dos oceanos. Timor-Leste saúda o governo de Portugal em apoiar as Nações Unidas a acolher a Conferência dos Oceanos, que se realizará em Lisboa de 27 de junho a 1 de julho de 2022. Timor-Leste será representado por nosso irmão mais velho, líder nacional, Mambote Xanana Guzmão, e gostaria de finalizar reiterando ainda as mais vivas felicitações do povo timorense e duplamente felicitar a Escola Portuguesa pela generosa, sábia liderança do meu amigo Acácio Brito, por este sucesso extraordinário que muito nos alegrou e orgulha de termos estudantes timorenses a ganharem concursos de matemática. E eu, que nunca fui um grande estudante de matemática, sabe, eu estava a contar à embaixadora, quando eu andava no liceu, a classificação portuguesa, na altura, era de 1 a 20. O Dia de Portugal em Timor-Leste. Foi certamente em Timor-Leste que chegou a mais longe a aventura de um pequeno reino que se meteu aos mares nunca antes navegados, passando muito para além da Taprobana. Se o caminho marítimo para a Índia foi a partir do que despertou a ambição e a audácia deste pequeno reino, rapidamente se percebeu que havia mais mundo para além da Taprobana, nessa peregrinação dos portugueses pela aventura do Oriente. Com efeito, no Sudeste Asiático, abria-se um rosário de enclaves e arquipélagos com as suas exóticas especiarias, sedas, marfins ou madeiras preciosas, em terras que jamais ficarão esquecidas no imaginário dos portugueses. O reino de Sião, Malaca, Singapura, Nagasaki, Macau, Macassar,
Sumatra, Celebes, Larantuca e, naturalmente, Lifau, em Timor-Leste. Nesta peregrinação de 500 anos, Timor-Leste e, de certa forma, também Macau, foram os elos mais fortes e prolongados de Portugal com o Oriente. Hoje, Timor-Leste, dono do seu próprio destino, continua e continuará a ser o elo mais forte de ligação de Portugal ao Oriente, pela história, pela amizade e pelo afeto que se instalou entre os nossos povos e países. Timor-Leste acaba de celebrar 20 anos de restauração da independência e este momento de glória foi partilhado com muita alegria pelo povo português, que acompanhou à distância as celebrações, e ainda pelo mais alto representante da nação, o Presidente de Portugal, professor Marcelo Rebelo de Sousa, que se deslocou para o efeito a Timor-Leste numa visita a vários títulos inesquecível. Aproveito a oportunidade para enaltecer, e nunca será demais fazê-lo, o papel decisivo das Nações Unidas no processo de autodeterminação de Timor-Leste, uma invulgar história de sucesso na resolução pacífica de conflitos no âmbito das Nações Unidas. Timor é, sem dúvida e em primeiro lugar, o fruto da heroica resistência do povo timorense, mas é ao mesmo tempo o resultado de um esforço consistente e persistente de negociação internacional e diplomática sob os auspícios das Nações Unidas. Portugal é um firme defensor do multilateralismo, do direito internacional, da governação global e do papel insubstituível das Nações Unidas, que são a melhor garantia para evitar que o mundo em que vivemos seja irremediavelmente sequestrado pela lei do mais forte. Portugal abraçou com a mesma convicção o projeto europeu, desde a sua adesão como país democrático, e dentro desta Europa feita de diversidade, assume uma identidade muito própria, moldada pelas relações seculares com outros países das Américas, da África e da Ásia. Permitam-me ainda evocar, como parte da mesma aventura histórica, os povos irmãos da CPLP: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, naturalmente para além de Timor, unidos por laços centenários e que estiveram sempre ao lado de Timor-Leste no tempo da adversidade e agora rejubilam com o seu percurso independente e democrático. Neste caminho, Portugal tem acompanhado a jovem nação timorense em projetos de cooperação bilateral, naquelas que foram definidas como prioridades pelo governo de Timor-Leste, das quais destacaria a educação, o ensino, a formação e a capacitação dos recursos humanos, de uma forma geral a cultura em língua portuguesa, um trabalho muito consistente de longos anos no domínio da segurança social e de apoio ao sistema judicial e judiciário, bem como a agricultura, a comunicação social, a defesa ou a polícia e proteção civil. Outras áreas novas de cooperação bilateral foram identificadas, designadamente a formação no turismo e proteção dos arquivos e do património edificado. Portugal tem ainda desenvolvido, em regime de cooperação delegada da União Europeia, projetos muito importantes, designadamente na área da consolidação do Estado de Direito, gestão e supervisão das finanças públicas ou no apoio à produção cultural e à promoção de emprego em atividades criativas. Permita-me que regresse à cooperação bilateral para destacar o trabalho desenvolvido por 2 centenas de professores, não só da Escola Portuguesa de Rui Sinati, mas entre eles escolas-chave espalhadas pelo país, um ensino de qualidade em língua portuguesa que tem apresentado resultados muito positivos e encorajadores. Há dias tivemos a notícia de que um aluno da Escola Portuguesa de Dili, Simplício de Deus, ganhou o 3º lugar entre 52 mil concorrentes no Supermatic International Competition, o que é sem dúvida a confirmação do ensino de excelência que a cooperação portuguesa está a realizar em Timor-Leste. Os nossos sinceros parabéns ao jovem Simplício de Deus, aos professores que o auxiliaram na preparação e à Escola Portuguesa de Dili. E aqui peço uma salva de palmas. Nestes últimos dias temos também participado na Conferência Anual dos Doadores e, nesse contexto, ouvimos com atenção como a educação universal, acessível a todas as crianças timorenses, desde o nível pré-primário, é absoluta prioridade para Timor-Leste. Concordamos que o sucesso que conhece o ensino de qualidade em língua portuguesa em Timor-Leste só poderá ser potenciado com a consolidação, eu diria mesmo a banalização da língua portuguesa desde a mais tenra idade, naturalmente em paralelo com outras línguas, pois a língua portuguesa sempre foi e pretende ser uma língua de coexistência com outras que façam parte da identidade dos países onde se tenha instalado no processo histórico de interação. A língua portuguesa em Timor-Leste, à semelhança do que se deu noutros países da CPLP,
terá de ser uma língua de contexto, através da qual vemos, ouvimos e lemos, uma língua que navegue com naturalidade do tétum, língua irmã, com mais de 80% das palavras em comum. O ensino de qualidade que a cooperação portuguesa se tem empenhado em assegurar nos seus projetos só pode ser ampliado com o aumento do universo de crianças e jovens beneficiários. Por isso, recebemos com expectativa a vontade de Timor-Leste em reforçar o acesso à escolaridade desde o nível pré-primário e reafirmamos a disponibilidade de Portugal em apoiar este esforço. Mas no que toca ao acompanhamento das crianças e jovens neste desafio da instrução escolar, é justo referir o trabalho extraordinário que está a ser desenvolvido por muitos missionários e missionárias em Timor-Leste, de forma silenciosa, mas autêntica e generosa. Permitam-me evocar o exemplo do Sr. Padre João Felgueiras,